glorioso, tu que vieste aqui em nome de Deus, Ele te permitiu assim vir, preparar essa terra rarefeita, muita coisa para fazer, com muito amor decoraste, fizeste tudo isso que tem aqui, Deus, Jesus, com a permissão de Deus. O Senhor trabalhou muito, o Senhor se doou muito. E nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez, pedindo a tua proteção, o teu amparo e inspiração, para que possamos estudar mais uma vez essa doutrina maravilhosa que nos ilumina, que nos ajuda a compreender o porquê estamos aqui, de onde viemos e para onde voltaremos. Como é que é essa relação, como tudo aconteceu, como está acontecendo e como será o nosso futuro. Nós pedimos a tua proteção, o teu amparo, inspira-nos e nos ajuda a ajudar esses irmãos que também querem aprender, querem estudar, se interessam por eles, como estamos nos interessando por nós. Juntos possamos todos interessados estudarmos essa doutrina para a nossa libertação, para não sofrermos tanto e que é necessário o aprendizado, desde que não se estude, não se saiba como conduzir. Então Jesus nos ilumina, nos protege, nos guia, ilumina esses protetores, a nossa orientadora irmã Angélica, ao nosso amado Bezerra, a todos esses que acompanham o teu trabalho. Que a paz de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Pois bem, né? Vamos seguir os nossos estudos. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, corrigindo que sábado eu tinha dito que na ordem dos estudos, né? O Livro dos Espíritos, aí Livro dos Médiuns, depois vem o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Aí nós estudamos a Céu e Inferno antes, mas tudo bem. Mas a sequência é essa: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese, os 5 livros da codificação. Pois bem, nós vamos hoje estudar o Evangelho. O número 7, o décimo, do capítulo 16º, né? Uhum. É uma leitura grande, né? É uma leitura grande, nós não vamos fazê-la toda de uma vez, nós vamos fazê-la por parágrafo, né? Porque é importante que façamos por parágrafo, para entendermos realmente o que está escrito. Depois cada um poderá, querendo implantar o evangelho em casa com os amigos, estudar, né? Já tem alguma iluminação, vamos dizer assim, com a ajuda desses espíritos que nos inspiram, para que entendamos os parágrafos, para que entendamos o conteúdo que foi nos dado na França, e que isso foi muito trabalho, isso foi muitas pancadas, foram mensagens, foi muito tempo para fazer isso tudinho. Então fizeram com muito amor. Então vamos estudar. Vamos ao primeiro? Ok, então estamos no capítulo 16º, Uhum. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de construir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, o que é contrário à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa do que a miséria, pelos arrastamentos que causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo agitador do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais forte laço que prende o homem à terra e desvia do céu os seus pensamentos. Produz uma tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição,
os que com ela a partilharam, os que o ajudaram e faz-se insensível, egoísta e fútil. Mas, porque ela torna o caminho mais difícil, não se infere daí que o torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. E é exatamente, né, estudando a doutrina dos espíritos que nos ilumina bastante, nos ajuda a compreender, eh, os evangelhos de Jesus, né, que seus discípulos escreveram. Jesus não escreveu nada, não é. Jesus escreveu os 10 mandamentos, foi o primeiro livro, foi ele que escreveu. Imagina escrever aquilo com energia, não é. Foi uma mediunidade muito maravilhosa, foi um momento muito rico ali. Então Jesus escreveu os 10 mandamentos, ele escreveu ali para Moisés. Mas, quando ele veio, ele não escreveu, os seus discípulos anotaram. E essa passagem aí do texto que nós acabamos de ler aí, que Sandra leu, utilidade providencial da riqueza, prova das riquezas e da miséria, realmente, se nós formos ver, será que a riqueza é algo tão ruim que Deus colocou na mão de alguns? E dizem que, os que detêm o planeta é 1%, né. É um absurdo, meu Deus do céu. Mas tudo bem, tem muita gente rica, tem muita gente rica. Então aqueles que são ricos, que pediram para ficar rico, vieram rico. Nós em outras encarnações que pedimos também para ficar rico, já pedimos. E se nós não já pedimos, temos vontade de pedir. E pode ser que nas próximas existências peçamos a Deus para virmos ricos. E aí, a riqueza será que é um fardo, de maldade que Deus dá a quem pede ela, sabendo que ele vai sucumbir, sabendo que ele vai se endividar, sabendo que ele não vai produzir nada na vida dele? Né, será que a riqueza realmente é algo ruim, não é? Será que Deus, porque como Jesus fala, a riqueza é algo terrível. Jesus diz assim, né, que é mais fácil que um camelo entre no buraco de uma agulha, a corda, que é grossa, muito grossa, entrasse no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Quer dizer, ele arrasou ali. E o texto nos convida a refletir. Ô Zeus, Oi. mas assim, uma dúvida. No caso que a gente conhece e já ouvimos também, tipo, não documentários, mas tipo umas entrevistas com pessoas que nasceram muito, muito, muito pobres, que até uma última vez que eu vi um desse era isso que eu foi uma entrevista que fizeram com um rapaz, que ele era muito pobre e daí a mãe dele disse que ele sempre queria passar manteiga ou margarina no pão dos 2 lados. Ela disse: "Não, tu tem que passar só do lado só que é, né, que a gente não tem condições de passar Para dividir manteiga para os outros. nos 2 É. lados, né". E aí diz que ele dizia para ela: "Mãe, quando eu crescer, eu vou trabalhar e eu vou ser muito rico e eu vou passar muita manteiga no meu pão". Né, e daí depois apareceu a história dele, né, então, porque, né, a gente vê essas coisas também que tem claro, tem uns É. Ele que a ficou gente rico, ficou rico, diga aí. e aí ajuda várias pessoas, a mãe dele, Graças a Deus. e, né, e tem também né, e outras pessoas que a gente também se conhece, né, não de documentário, mas da vida real, que também Hum, foi muito pobre e que daí hoje ele é muito, muito, muito rico, que eu acho que os tataraneto dele não precisam nunca trabalhar, diga isso mas ele faz bastante doações, ajuda, e ajuda, né. e ajuda, né, É, que também tem essas diferenças, né, é. porque tem uns que tem muitos e não ajuda nada, e tem aqueles, né, então Pois. Mas aí entra aquela questão que o próprio evangelho diz, né, não é condenável tu seres rico, porque até a riqueza é Deus que te proporciona. sim, O problema é como tu gera essa riqueza, é É. como tu vais fazer, porque tu seres rico e seres orgulhoso, avarento,
não é, discriminador, essas coisas, quer dizer, tu não está fazendo bom uso da tua riqueza. Agora, no momento que tu és rico materialmente e tu consegues dividir essa tua riqueza de uma forma que tu consiga ajudar o teu próximo, quer dizer, tu está fazendo um bom uso da tua riqueza que Deus te proporcionou. Sim. Tá vendo como é lógico? É sim, mas e também tem os inversos também, né, que Tem o tem gente É, inverso, porque nós temos pobre também, né, é. que ajuda, mas daí é orgulhoso e, né, então não E é olha ó como o texto disse, né, o orgulho, né, é, esse teu orgulho, a vaidade, o é, sensualismo, porque tudo fica fácil uma pessoa rica. Rosana, se você quiser ficar rico, nós sabemos, tem pessoas que se dão bem na música e daqui a pouco compra seu jatinho, não é? E tem outros também que ficam ricos e pode ir em qualquer lado, qualquer parte do mundo. Tudo é mais fácil para eles. O pobre consegue fazer isso? Não vai conseguir. Sabemos que aí é limitado. Mas é perigoso também ser pobre, viu? Não é fácil não. A não, os miséria 2 não é fácil. porque existe muitos pobres, Hum. tanto materialmente como moralmente, que sim, além de, não é, são ainda avarentos, são ainda Criminosos. egoístas, É, orgulhosos, é, não é? é. Então, é essa questão que Jesus diz aqui no Evangelho, ele não quer dizer assim, como tem aquela passagem do jovem que ele diz, o que eu posso fazer para ter a vida eterna, né, a salvação? Que ele dizia que fazia, praticava todos os mandamentos. Mas quer dizer, ele tinha muitas posses, mas era difícil para ele partilhar o que ele tinha. Então, era só isso que Jesus queria, que ele partilhasse, que ele desse um pouco do que ele tem. Não é que ele É. fizesse, porque é onde diz, fora da caridade não há salvação. Não é um problema tu ter, que até porque a gente trabalha, não é? Estamos aqui na Terra, a gente acorda, sai para trabalhar, sai para ter, todos querem ter uma casa, um carro, se alimentar bem, ter um conforto. Mas no momento que tu tens tudo isso e tu não te preocupa com quem está lá fora, se tem uma pessoa que tu consegues ajudar, de um pouquinho que tu consiga minimizar aquela dor, aquela falta de ou uma fome ou um frio, tu já está fazendo a tua parte. Então, é essa a riqueza que a gente precisa partilhar, né? uhum. Seja E aí, rico, mas ajude o seu próximo, seja caridoso. é, e o interessante é que no texto diz que quem concede vir você ficar rico é ele. O Espírito pede para vir rico, nós já vimos estudos que fizemos, e é bom estudar, viu, minha gente, que você pode querer na próxima encarnação ou até nessa mesmo. Quem não quer ficar rico? Olha, se eu já peço a Deus ajuda, que se eu ficar rico, meu Deus, por favor, a tarefa é grande, porque é mais difícil vai ser para eu detectar quem é realmente meu verdadeiro amigo. Quem Porque a gente está tem comigo aquele para querer ditado ajudar. normalmente, né? O ditado diz: vai desconhecer uma pessoa, o dinheiro subiu a cabeça. Não é É. subiu a cabeça, ele só está auxiliando a ele se mostrar o que ele realmente sempre foi. Mas é onde está, oferece muitas chances. Imagina, Sandra, o homem mais bonito do mundo, de repente você se fascina por ele, você tem muito dinheiro e você dá um jeito de se comunicar com ele e você o quer e olha, quem tem até aquele filme, foi o quê? $1.000.000, não foi? O dinheiro, ele Isso te é real. proporciona, te dá oportunidades que É. sem ele não te proporciona, né? Então ele excita, como diz o texto, vou até ler essa partezinha se Sim. tu quiser ler, ele excita o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. Uhum. Então quem está querendo ficar rico, tudo bem meu filho, você peça a Deus, se você merecer, Deus lhe dá agora nessa. Ou você terá na próxima, viu. Mas olha, abre os olhos para aí, ó, o orgulho, uma pessoa rica, imagine, não é, a gente sabe que não é fácil, uma pessoa rica está no meio das pessoas que vivem miseravelmente. Ela ir lá, dificilmente ela vai. Não estamos dizendo que é preciso que ela vá, mas o orgulho dela, nós sabemos que muitos que são ricos agradecem a Deus e acham que Deus deu a ele um diferencial dos outros, porque ele é rico e o outro é pobre. Então ele é mais evoluído e que não é. Então isso vai gerar uma série de coisas que ele tem que refletir. Jesus deixa no texto, a parábola do que nós já estudamos, né, já viemos estudando a preservação da avareza, a salvação dos ricos, nesse mesmo capítulo. E Jesus vai dizer que é mais fácil que um camelo, uma corda entre no buraco de uma agulha, que é bem pequenininho, que é impossível, mas é mais fácil que essa corda entre do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer,
nós vamos excitar o orgulho, o egoísmo e a vida sensual, então nós temos que ter cuidado. Desculpa. Temos que ter cuidado, porque poderemos ficar rico, poderemos. E aí, será que eu vou continuar será que eu vou continuar fazendo o evangelho com vocês? Pode ter certeza que eu vou. Aí é que eu vou pegar pesado, viu. Pode provar, Deus, pode mandar se eu quiser. Aí é que eu vou fazer live em tudo que é lugar do planeta. Vou, para tentar salvar esse povo, ajudar muita gente, vou. Que o pior de que todos que estão aqui é que compreender a sua posição, o que ele está fazendo aqui. Era uma das coisas que eu faria logo de imediato. Mas eu não estou pedindo a riqueza não, mas se o senhor mandar, meu pai, pode esperar que pelo conhecimento que eu tenho, porque se eu for para essa área aí do orgulho, se eu for querer encher o meu ego, né, se eu for para o meu egoísmo, né, vou querer ajudar só a mim mesmo, a matéria, ou provável alguns, mas eu sou rico. E a vida sensual vai ser fácil. Eu vou me atolar, aí eu vou me quebrar, aí eu vou sofrer. Jesus disse que é um perigo. E a pobreza também o é, porque uma pessoa que vive miseravelmente pode chegar ao ponto de não aguentar o tranco. Ah, então vou vender droga. Eu já vi várias reportagens, marido e mulher. O homem começou a consumir a maconha e depois ele começou a vender outro, dividir. Aí foi vender. A polícia pegou, ele está preso até hoje com a esposa de um lado na mesma prisão que ele e ele no outro pavilhão, o pavilhão feminino e o masculino. E eles se encontram durante a semana lá e eles se arrependem muito, dizem eles, porque não aguentavam, eles queriam fazer aquilo, segundo eles, por necessidade. Então os 2 extremos são perigosos, porque é difícil o rico olhar para o pobre, que é o que está acontecendo, inclusive a Suíça anda fazendo um trabalho de campanha de procurar, igualizar as formas de trabalho, de chance para todo mundo. Tem até estava vendo isso hoje, se eu não me engano está aqui do lado. Deixa eu ver se está aqui, que vou dizer até o nome do programa, se vocês quiserem assistir. Não estou com ele agora aqui, que pena. Bom, e o que acontece? Eles estão fazendo um trabalho de tentar, que é o que tem que fazer a humanidade, é o nosso trabalho, de ajudar a todo mundo, a todas as classes. As mulheres têm direito de trabalho igual aos homens. Já basta de sofrer pelos homens. As mulheres também saber que, por ser igual, ela também tem que compartilhar em tudo, como os homens têm que fazer. Não é? Porque parece que ficou assim, o homem se apaixona por uma mulher e ele é que tem que pagar o restaurante, ele é que tem que pagar a roupa, tem que pagar uma série de coisas, então ela também tem que trabalhar e dividir as coisas dentro de casa. Ou pagar o jantar, por que não? Isso é normal, faz parte, parece mesmo que é algo do outro mundo, mas tem que ser. Então nós estamos vivendo numa sociedade hoje que o bom é conhecer o que Jesus disse daquela época para a nossa própria atualidade. A riqueza é um perigo? É. E todo mundo quer ficar rico. Normalmente é assim, quando ele está muito bem de vida, ele quer aumentar de nível. Os que vendem droga é do mesmo jeito, quando eles começam a ter muito dinheiro, eles querem aumentar o seu território. Do mesmo jeito, os que caçam ouro quer comprar uma máquina melhor para conseguir melhores pepitas maiores. E aí nós vamos nos perdendo, esquecendo o que estamos fazendo aqui, e de repente chega um raio que cai por acaso, ou uma pedra que vem não sei de onde, um pedaço de árvore, uma bala perdida e foi-se embora. E aí, fez o que da riqueza? Aí Jesus nos chama para essa razão, que é preciso que façamos o melhor uso da riqueza. É preciso que façamos o melhor uso na pobreza. Não é que na pobreza só lá tem gente evoluída, na riqueza também tem gente evoluída. E vai se ver pelas pessoas que ajudam.
Inclusive, eu vou continuar aqui, vou pedir, esqueci de pedir ontem ajuda, mas eu acho que Bezerra de Menezes, Irmã Angélica e outros fizeram isso à cantora a Marília, né, Mendonça. E a todos que desencarnam, a verdade é essa. Então, mas ela era uma pessoa que parece que as pessoas falam, ajudava muitas das pessoas. Ajudava muito, pessoas que ela nem conhecia, de repente ela se tocava e ajudava. E falava comumente como todos. Ela sendo assim, graças a Deus, não vai faltar assistência para ela. Então ela era rica, ficou rica, não é? Deixou aí e com as músicas, só os direitos autorais que todo ano a família, eu não sei se a família vai ter direito, ou é só o marido, não sei, ou é só o filho, parece que são separados. Alguém fica rico com o dinheiro que ela fez, com as composições. Enquanto tocar na rádio, ela vai ganhar direitos autorais. E é fortuna. Então Jesus diz: "Cuidado com a riqueza", e que a riqueza também não livra ninguém da morte, do desencarne. Nem a riqueza livra ninguém do desencarne, nem a pobreza livra do desencarne. Então está todo mundo no mesmo balanço. Quem tem a mais, saiba ajudar os outros. Tem que ajudar no desenvolvimento do planeta. Todos. Bill Gates, todos têm que ajudar. A IBM. E tem que ser assim. Deveria ser menos caro o software, deveria ser. Mas não. Não enxergam que tem gente pobre que não pode comprar aquele software. O Windows, aí tem que piratear. Poxa, deixa mais barato então para aqueles países que são mais pobres, para aquele povo que é mais pobre, bota mais baratinho para eles. Ah, isso vai dar muito trabalho, porque tem gente que vai roubar, tem gente que vai se passar por pobre, vai querer e não se pensa nessas criaturas. Aí o software para um pobre é caríssimo, coitado. Aí aí lá vai estimular uma série de coisas, tem que criar uma série de leis para tentar segurar a humanidade, porque uns queiram ser mais inteligentes e espertos, e que se enriquece através disso também. E que Deus os abençoe e os ajude, e concede a eles, mas cuidado, meus amigos e irmãos, com essa riqueza. Então vamos para o próximo. Alguém quer falar, por favor? Tem Léo aqui na internet, no Face. Se quiser entrar na sala, pode entrar, viu? É só clicar no link. Tem Aldenir Maria da Silva. Se quiser entrar, entra. Na sala aqui com a gente. Se você quiser, pode entrar no Jitsi. Tem um link aí. O primeiro. A sala é Deus, Jesus e Maria, o nome da sala. Vamos para o próximo parágrafo? Continuando. Quando Jesus disse ao jovem que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só a esse preço se obtém, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, julgava-se desobrigado porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recusava a ideia de abandonar os seus bens. O seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe, mas ele não tinha verdadeira caridade, porque a sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso o que Jesus quis demonstrar. Era a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas na acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho, que a pode facultar, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Ok.
Então nós ficamos por aqui. Aqui o restante é o discorrimento, tem muita coisas para nós entendermos, mas em suma, né, esse rapaz que fez parte dos evangelhos escritos pelos discípulos de Jesus, o homem rico, né, porque ele chega até Jesus e diz: "Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, né?" Aí Jesus diz fala sobre os 10 mandamentos, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e etcétera. Ele disse: "Eu já guardo tudo isso aí, Jesus. Eu já sei isso aí tudinho, eu guardo em mim." Mas aí Jesus entende: "Ah, então você quer ser perfeito." Então, ele sabia que o homem era rico e disse: "Então se desfaça de tudo, dê aos pobres e depois vem e me siga." Jesus assim falou e os discípulos, Mateus, Lucas e outros ouviram e escreveram as memórias que tiveram com Jesus. E essa parábola desse homem, na verdade ele existiu, não é a parábola, ele existiu, ele veio conseguir se livrar quase agora, no século passado, Miramês. Se você colocar no YouTube Miramês, vocês vão ver lá sobre Miramês, esse espírito. Aí ele conta a vida dele, nasceu na Espanha, e teve que vir para o Brasil como olheiro, né, para ver as coisas, para depois falar para o o rei lá da Espanha e contar, né, o que tinha dentro do Brasil, ou nas regiões onde ele estava, a riqueza que se interessa até hoje as pessoas se interessam muito pelo Brasil nesse sentido. E Miramês se apaixonou pelos índios, e aí vai uma história muito bonita, e ele, Miramês muito rico, se apaixonou pelos índios e teve um momento que é decisivo, ou ele volta para a Espanha ou ele fica definitivamente no Brasil. Ele prefere ficar no Brasil e, inspirado por Jesus, que ele se lembrava, ia dias, outros dias, vinha outros, ele lembrava dessa conversação daquela época e vinha na memória dele. Ele resolveu tudo o que ele tinha na Espanha vender e doar para as pessoas. Ele fez exatamente o que Jesus disse. Ele fez isso. E ele ficou sem nada, ficou no meio dos índios, ajudando. Miramês desencarna com muita luz. Então, por favor, é só dar uma estudadinha na vida de Miramês. E é esse assunto, era esse homem. Mas Jesus, nós estamos vendo que ele venceu. E qualquer rico pode vencer também. Qualquer rico que ele se conseguisse estabelecer num princípio que, desencarnando ou morrendo, como ele acredite, ele não leva nada, então ele tem que aproveitar isso em prol de todos, não só dele. Né, ajudar na ciência, ajudar no descobrimento, ajudar nas vacinações, ajudar na parte de calçar ruas, escolas, em todos os quadrantes que seja possível com a sua riqueza. E é para isso que vem a riqueza, porque a riqueza ela desenvolve o lado intelectual, tá. Ela facilita muito, facilita mesmo. Facilita mesmo, os bons livros, os ótimos professores, faculdades de alto nível, facilita, o cara está sempre lá em cima, já o coitado lá embaixo não tem condições disso. Então o rico enxergar esses, né, tem que enxergar. Aí sim, faremos um bom uso, como Jesus disse, mas ele não condenou, como muitos acreditam e estudam, que um rico já está condenado a um fogo do inferno, ou ou ao purgatório. Tá não. Vai depender muito do que ele faça uso. O coração dele também é de Deus. E a riqueza é uma prova muito alta, muito difícil. As portas ficam fáceis, abertas. Então, esse seria o assunto de hoje do evangelho. Se alguém quer falar sobre mais alguma coisa, por favor, né. Senão nós vamos passar para a próxima etapa, que é o livro A Gênese, né. Então, a Gênese é o nosso próximo livro de estudo, e é o número nós estamos no número 3.
É, nós estamos exatamente, é o número 2 e 3 e o 4, se possível, se nós conseguiremos estudar hoje. Por quê? A Gênese é um livro muito bom também. Na verdade, esses 5 livros, se nós estudarmos mesmos ele, sabe, cada um por dia um pouquinho, você vai tendo uma riqueza dentro de você que é fantástico, é maravilhoso. Não dá nem para falar como. Porque parece aquela pessoa que nunca estudou na vida dela, de repente ela sai de casa já sabendo ler, ela sai de casa e olha para a rua e a rua fala com ela. Então você começa a ver as coisas e a espiritualidade fala com você para onde você está indo, onde você vai ou você ainda irá. A espiritualidade, você consegue ver uma sinalização muito maior, mais justa do mundo. E esse livro nos levará também à ampliação desse conhecimento. Então, no número 2, tá vendo aí, Sandra? Não sei se quer ler. Zeus, o livro. Tu não tem não, né? Não. Ok. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Tem aqui no número 2, Ô, que é Zeus, Oi? eu posso ler? Pronto, então já que eu comecei esse, tu começa o segundo ou o terceiro, tá? Tá bom. Então vamos lá. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar. Todo mundo sabe. Revelar. Revelar um filme. O que é que está lá dentro? Se a foto não queimou. Isso faz tempo, hein? Hoje não tem mais isso. A não ser os que usam ainda essas máquinas. O latim, vem do latim essa palavra, revelar. Do latim que é revelare. De raiz velume. Velum. Véu. Significa literalmente sair sob o véu. Tá? É como, de repente, uma mágica, né? Aquilo ali passa a fazer parte como uma prova, que aquilo foi revelado que existe, como, por exemplo, a luz, não é? Graças a Deus. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. Figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Eu vou até expor aqui o texto, que eu terminei esquecendo disso, e aí continua aqui, que não sabíamos. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Graças a Deus, né? Incessante. A astronomia, por exemplo, revelou o mundo, revelou o mundo astral que não conhecíamos. Antes não conhecia, né? Quando a astronomia não existia. Como a palavra, por exemplo, energia. A palavra energia é de 1900. Foi descoberta essa palavra energia, porque se descobriu a energia. Temos muitas revelações. A geologia revelou a formação da Terra. E é assim mesmo, é verdade. Não é isso mesmo? A química, lei das afinidades. Não é? Os átomos. H2O, não é? E essas fórmulas todinhas lindas, maravilhosas. A filosofia, as funções do organismo. Não foi assim? Aí vem as pessoas que ajudaram, mas tem muitas, né? A que foi citado aqui dentro desse livro, tem assim, Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, foram reveladores. Esses aqui foram reveladores. Então, nós fizemos aqui uma lista, porque quando a gente fala Nicolás Copérnico, alguém sabe como é que eram essas criaturas? Eu não sabia, não. Eu li o Evangelho, mas eu nunca vi esses homens na minha vida. Então, como nós temos a informática ao nosso
ao nosso poder como revelação, porque a informática é uma revelação. É ou não é? É. Então, Nicolas Copérnic, ou Copérnico, para nós brasileiros. Aí tem aqui, dá para vê-lo aí ou não? Alguém pode me ajudar? Dá Sim. para ver, Dá sim. para ver, né? Tá. Então eu vou clicar nele aqui, vocês vão ver ele melhor. Olha aí como ele é. Copérnico. Quem foi ele? Sinceramente, eu não sabia quem foi ele. Porque quando eu estudava, eu não lembro de ter estudado esse homem. Aí tem. Então vamos estudando, a gente vai ver quem são essas criaturas. Copérnico, o que foi que ele fez? Ele nasceu onde? Em que ano? Ele nasceu em 19 de fevereiro de 1473. E ele eita, aqui está em francês, deixa eu botar aqui em português. Olha, tanta coisa que ajuda, né, que a gente pode estar em português para todo mundo ficar lendo em português. Agora, morte, 24 de maio de 1543. Ele desencarna com 70 anos. E, Prússia, é da Prússia, né. Então nós vamos ver, a formação, Universidade da Cracóvia. Olha, Sandra, não é? Da Universidade de Cracóvia, da Universidade de Bolonha, eu acho que é isso mesmo, Bolonha. Bolonha, né? Da Universidade de Pádua de Ferrara. Então, renomeado para heliocentrismo, Virgem Maria. Vá. Esse homem aqui, ele foi uma criatura que ajudou muito o nosso planeta. Vem ajudando. São pessoas inteligentíssimas, são gênios, né? São espíritos que vêm. Ele veio da Prússia Real. E olha aqui, aqui fala assim, como é que chama? Casa do Copérnico, onde este último passou seus primeiros anos. A casa dele, como é que era? Linda, né? Então. 1700 e alguma coisa, viu? Brincadeira, viu? Esse tipo de construção já existia, então Muito imagine. bonito. Então, quem quiser ver mais, olha como ela é, de lado assim, e outros lugares por aqui dele. Esse homem, se alguém quiser saber mais de história sobre a vida dele, que não dá para a gente falar sobre o nome dele, os detalhes dele, porque tem outros, esse é o Nicolas Copérnico. Já temos outro aqui, esse aqui, eu não sei se vocês conhecem. Cadê você? Aqui. Eu não sei se vocês vão conhecer esse aqui, que eu vou mostrar agora. Vocês me ajudam. Vocês estão vendo, me ajudem, vocês estão vendo que eu quero colocar em cima da própria página. Sim, dá para ver. Aqui, por enquanto está Copérnico, né? Eu quero botar isso agora. Vê se apareceu outro. Sim. Apareceu, ótimo. Então funcionou, porque eu achava que o programa não ia identificar a mesma página, por ser um conteúdo diferente. Eu não sabia. Domine, instituizione, eu vou botar aqui em português, que a gente pode fazer essa viagem, tá? Aí quem foi esse aqui? Alguém sabe? É Bezerra de Menezes? Galileu. Galileu e Galileia, Tá. tá? Aí, Galileu, a assinatura dele. Olha a casinha onde ele morava. De onde era Galileu e Galileia? Eu não sabia. Porque quando a gente estuda o evangelho, a gente não tinha facilidade desse conteúdo assim. Hoje eu já sei, lógico, mas a gente hoje tem a internet e facilita muito. Essa descoberta foi ótima. Olha a casinha dele aqui, como é simplinha, cor de rosa. Aonde é isso? Alguém sabe? Sabe, Sandra? Será que foi na França? Olha o homem que pintou ele. Não sei onde é que foi. Olha o que o homem fez, esse cara aqui. Então eu vou fechar aqui e vamos ver. Nascido em 15 de fevereiro de 1564. Desencarnou no dia 8 de janeiro de 1642, com 77 anos. E área: astronomia, matemática, física,
Universidade de Pisa, de Pádua. Aonde é isso, Sandra? Pisa de Pádua. É tua terra. Na Itália, não? Isso é na Itália, né? Tá vendo você? Isso foi na Itália. Então, Galileu é italiano. E ele ajudou muito, viu? Ele inventa coisas aqui maravilhosas. Ele tem um objeto aqui na mão. Então, vamos dar uma viagem aqui de novo na foto dele. Vou chegar até o objeto, tá? Depois, que quiser ver, é só botar Galileu Galileia no próprio navegador e você vai ver. Olha, tudo esse museu existe lá. Ó, ele observando a Lua, né? Ó, e desculpa se está sendo rápido, viu? Aí, olha os planetas que ele também estudou e deu uma estudada nesse aqui, por isso que nós vamos ver que tem planeta que tem o nome dele aqui, viu? Aí, onde eu queria ver, olha ele aqui de novo, Galileu. Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês estão vendo, né? Sim. Tá vendo, Rosângela? Isso aqui é o tribunal. Estou vendo, sim. Isso aqui é o tribunal da Santa Inquisição. Ele está sendo questionado. Porque ele vai dizer que o Sol está quietinho e os planetas estão girando também. Porque ele observou. Ah, E a igreja não está de acordo com ele, não. Viu? O negócio, ele está aí agora defendendo o pescoço dele. eu tenho uma questão. Oi. Não é Jordan Bruno ele? Não. Não. Galileu? Não é Jordano Bruno, não. Não, mas Jordano... eu não, ele também ajudou, mas é que ele estava acreditado em Jordan Bruno ou é ele que teve uma visão também? Jordano Bruno também teve. A de Jordano Bruno teve a visão, né? Ah, tá. Teve a Eu não visão. observe que teve um dos dois que estava acreditando É, em alguma coisa, não sei. exato. Então ele aqui está sendo julgado pelos inquisitores o porquê dos textos dele, uma série de assuntos que toca nele, dos planetas. Ele fala sobre a nossa Terra, dos outros planetas que estão ao redor nosso, que ele está observando. Ele observou e ele vai desse comentário. Jesus está aqui na cruz, pregado aqui na parede do lado, e aqui estão os dois que acompanham o inquisitor. Então, assim era julgado as pessoas que iam de encontro com a igreja, tá? E a perseguição era cerrada, ou pagava com o próprio pescoço. Mas ele se safra, né? E tem comemorações aqui, muita coisa boa sobre Galileu, fora os textos que nós vemos. Depois de Galileu, nós vamos ter um outro também, chamado, não dá para falar cada um, né? Mas a gente aqui se esforça para falar o pouquinho, pelo menos conhecer como é que são as figuras. Esse aqui, ó, Pierre Simon de Laplace, é citado aí no Evangelho. De Laplace, é esse homem aqui, ó. Era bem linda as roupas de antigamente, meu Deus do céu. É outro gênio, maravilhoso, ajudou muito a nossa terra. Conhecimentos que só... Olha aí, ó. Ele estudando a galáxia, né? Olha, tá? Aí é onde ele estava, e deve estar Laplace, 23 de março de 1749, é mort dans cette maison, 5 de março de 1827. E resumindo, esses foram os que estão citados aqui. Aí tem outros, como Anthony Lavoisier, não é? Eu não sabia que Lavoisier era tão assim, elegante e tão bonito. Mas, para nós que estamos aqui com a oportunidade de estarmos estudando essas criaturas, eu vou colocar ele aqui. Aí, feito. Pronto, esse é o nosso Lavoisier, tão falado Lavoisier. Esse é o nosso querido, queridíssimo Lavoisier. E Lavoisier, ele
também ajudou e muito, 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 muito. Olha as invenções dele. É. Olha as invenções dele aí que tá aí, cada um ele vai dizendo aqui, balões, tá em português, vou botar para não ficar chato para ninguém. Pertencia a Lavoisier Expostas, o Museu de Arte de Ofício, modelo de fazenda. Eles são conectados por tubos e containers de gás pressurizados. Isso aqui é com relação à pressão, se eu não me engano. Vamos aqui ver mais outro detalhe. Ó, aqui essa mulher. E olha ele estudando fórmulas. E aí, minha gente, esse pessoal, na verdade, todo esse pessoal ajudou muito, contribuiu muito, esses gênios, muito para nossa vida. E para terminar, o que não dá para a gente ver todo mundo, na verdade, porque o tempo vai avançando, então eu vou botar só esse último aqui e a gente volta ao nosso texto. Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison, né? Alguém se lembra dele? Sim, Quem foi ele? o Thomas Edison. Vou Não, Tô passando aqui as fotos. Olha, telefone. Então, vamos ler aqui um pouquinho de Thomas Edison. Thomas Edison, ele nasceu, ele é ele é ele é dos Estados Unidos, nasceu lá, né, nascimento de 11 de fevereiro de 1847. 1847. Allan Kardec já existia e com pouco mais de alguns anos depois, nós lançamos Allan Kardec, se não me engano, é de 1804. Então já está bem adulto. E ele desencarna em 18 de outubro de 1931. Faz pouco tempo que ele desencarnou, não faz tanto tempo, né? E nacionalidade norte-americano, filhos, prêmios, medalhas e outras medalhas que ele fez aqui. Aí Thomas Edison vem trazer para nós conhecimentos a respeito, por exemplo, aqueles equipamentos de sopro, de medir a respiração, uma série de coisas. Nós vamos encontrar aqui aqueles O inventor da eletricidade, não? da parte elétrica. Imagina, Da toma lâmpada. imagina, Thomas Edison, quando ele falava da eletricidade, as pessoas riam. Quando ele disse: "Olha, eu vou fazer a luz aparecer aqui, fazer assim, isso aqui vai ficar claro, vai alumiar". E o povo, os colegas deles riram na cara dele, mas ele estudou muito para isso. E isso é dado lá de cima, o interessante é isso. Ele desenvolveu a inteligência, nós seres humanos estávamos merecendo, e foi e nos deu, a luz. Nos forneceu essa brilhante experiência de nos dar com muita propriedade. E hoje a coisa mais fácil e que é comum para todo mundo, ninguém mais pode deixar de usar e de acreditar que a luz existe. Então, esses ensinamentos, esses gênios vêm, como o livro vem dizendo, são criaturas que vieram nos ajudar dentro da astronomia, dentro da filosofia, dentro, eh, da química e etc, e etc. São criaturas, não só eles, como outros que estão ajudando-nos, né, até mesmo com vírus, esses que ajudaram a descobrir essa primeira vacina e depois foram as outras se descadeando, inclusive nós já temos, provavelmente para o ano, se não for nesse mesmo ano ainda, a vacina não vai ser preciso, vai ser um comprimido. Então já conseguiram passar isso para comprimidos, então já fizeram testes, já encontraram resultados nisso. Então são criaturas que favorecem muito a nós, muito mesmo. Então, caracteres da revelação espíritas, de onde é que vem esses conhecimentos? Então, como é que isso pode ser nos dado? Então, o que é revelação? A doutrina espírita, ela existe ou não existe? Como é que ela prova que ela existe? A comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos falando. É como, desde a época antes de Jesus, de Moisés, já se comunicava com os espíritos.
Roseu, Oi, não esquece de citar também Nikola Tesla. por favor, pode falar dele. Nikola Tesla é o que foi considerado realmente o pai da criação da energia elétrica, né? Ele quem desenvolveu o indutor de energia de corrente alternada que a gente utiliza nas casas da gente no mundo todo. E ele trabalhava para Thomas Edison. Thomas Edison. Para você E ver era um como é grande que é. inventor também. Exatamente. Então, nós vamos encontrar encontrar gênios revelando como é que eles conseguiram fazer isso, não é? Muitos foram ridicularizados, riram mesmo, os colegas riram. Isso não é possível, deixa de ser um assunto idiota, tu não vai conseguir fazer isso. Quem? Tu? E depois ele provava, e hoje a coisa mais comum é a energia, graças a Deus. O primeiro barco, a vapor, não deu para falar dele, que a iluminação dentro do barco foi fantástico, e hoje é fantástico. Mas é tão comum que a gente não precisa mais nem discutir que é assim. E através da energia as coisas vão vindo paulatinamente. Nós tivemos a revelação dos espíritos em 1800, praticamente, né, oficialmente 1857, com o livro dos Espíritos, a codificação, estudados tudo isso antes, os espíritos se comunicando e respondendo a questões e tecendo comentários sobre assuntos diversos, até mesmo manipulavam materiais pesadíssimos na região, em muitos lugares diferentes da França, aqui na Europa, e nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros tantos cantos, na Rússia, e são revelações que vêm para nós, que depois tornam-se comum. Então, nas igrejas, não é nada diferente quando, de repente, uma pessoa é acometida por um fenômeno espírita que hoje se explica, tem razão. É uma revelação, a doutrina espírita é uma revelação. Então, características essenciais de qualquer revelação tem que ser a verdade. Porque o ser humano, nós temos muito, quando estamos no poder, querermos colocar a nossa assinatura, o nosso eu, não é? Foi por isso que já teve papa que pediu até perdão à humanidade. João Paulo tirou 10. E o que nós estamos aqui, Francisco, se eu não me engano, tirou 3. Mais 3, mais 10 são 13. Então, porque o homem vai e escreve o que não é. Gente orgulhosa, gente que não é uma revelação, porque isso não vem de Deus, vai sendo provado que não tem lógica, não faz sentido. Não faz sentido, aí termina para vir de Deus, porque Deus não mente. Deus não mente para ninguém. Então, por vermos a natureza falando do Pai que criou ela, de como ela trabalha nesse comum acordo, não é? Nessa justiça, nos mares mesmo se destruir os tubarões, afeta a essa comunidade lá dentro. Do mesmo jeito, se destruírem as baleias, é onde está, o planeta vai sofrer com isso. Então, tudo vem para nos ajudar, para nos iluminar. Só que esses que são os gênios, não é? Eles vão estudando, rapaz. É impressionante. O homem que inventou, vamos dizer assim, entre aspas, mas ele estudou durante 10 anos, Goody, quem não sabe? A borracha, né? Tem lá no pneu, todo pneu tem a marca do cara lá. Então, ele passou 10 anos e as pessoas riam dele, riam mesmo. Nem ele mais estava acreditando que conseguia, de tão que ele era chacoalhado. Tá saindo de um boteco lá que ele estava lá e tinha uma fogueira, um frio danado, e ele jogou assim o que ele tinha, que era das experiências dele, que já vinha há muitos anos, ele joga assim, e aquilo ali ele olhou e viu algo diferente na borracha, naquilo que ele vinha testando há 10 anos. Aí quando ele tocou, que ele esfriou, que ele foi acompanhando, era exatamente o que ele queria como solução. Hoje a coisa mais comum é um pneu de carro, um pneu para um carro de bebê, é uma sandália que nós usamos,
Esses gênios vêm nos revelando. E ele ficou super, super rico. Outro gênio que inventou o revólver, inventou a bala, uma pólvora, trouxe isso tudinho. É incrível. A guerra, lógico que aí outros vão aproveitar para outro sentido, mas eles não são culpados. É isso que temos que entender. Porque se Deus me der uma revelação de algo, de uma coisa que outra pessoa vai usar para a maldade, não é, como a bomba atômica, Einstein ficou triste, mas ele vai entender. Então são gênios maravilhosos, que vêm nos revelar, isso é uma revelação. E a doutrina espírita tem seus caracteres de revelação, todos em comum acordo à natureza, nada diferente para a nossa vida, porque nós estamos desculpa aqui, eu estava pensando que estava aparecendo aqui. Nós estamos no planeta, nós estamos vendo aqui no planeta, as pessoas desencarnam e outras pessoas reencarnam. Um dia vai chegar o meu e vai chegar o todo mundo, cada um no seu dia, no seu tempo. Naturalmente, se for assim. Se não for, ele será suicida. É assim que diz o texto. E se ele for suicida, aí tem atenuação. Se foi alguém que interferiu no livre-arbítrio dele e, como espírito, incentivou ele, insuflou para ele se suicidar, se suicidou. Mas calma, ele é protegido porque ele foi acometido dessa pressão. Não tem pessoas aqui que pela internet elas são subjugadas, elas são chacoalhadas mesmo, como nessa palavra, elas são maltratadas e termina a pessoa não aguentando e se suicidando, inclusive da cantora Valquíria, e outras crianças e outros adolescentes e adultos. Aí a doutrina vem trazer a revelação que nós não vamos morrer, que nós não vamos morrer. A doutrina espírita é uma revelação experimental, tem experimento, não é? Tem os fenômenos que a ciência não explica, por exemplo, materialização, tem muitas eu esqueci de pegar esse material, tem muito, mas a gente vai continuar estudando, muito material sobre materialização, espíritos se materializando e aparecendo. Tem pessoas que os espíritos tocaram nelas, tocaram no cabelo, como um carinho com qualquer outro ser humano faz, eles mostrando que é assim a relação. O nosso querido Divaldo, que trabalha incessantemente, como Chico Xavier trabalhou e continua trabalhando, como outros padres sinceros ao Cristo, trabalhando para ajudar a humanidade. Então todas as religiões, elas devem ser, usadas, lógico, para o benefício da população, do planeta, não é de um país só não, de todos. E essa revelação da doutrina espírita é diferente, porque vem trazer o mundo nosso espiritual, a nossa verdadeira morada. Então nós não aguentamos 120 anos, ninguém aguenta 120 anos. Se alguém aguenta, é raríssimo dentro desse planeta. Mas a partir de 2057 poderemos estender as encarnações para 200, 150, 180 anos. Vamos mais longe. Papai, Oi. quando diz que em 2050 a gente vai poder viver mais, é as pessoas que nascem ou as pessoas que já estão vivas? As pessoas que já estão veja bem, 2057, tem muito estudo que nós vamos fazer, eu vou fazer esse apanhado todinho para falar depois também com vocês, mas tem aí na internet, pode procurar sobre Geraldo Lemos e amigos de Chico Xavier, assim como tiveram, as mães de Chico, não é? Nós vamos encontrar lá revelações maravilhosas. Então, os amigos de Chico Xavier que tiveram em volta dele, ele fez muitas coisas maravilhosas e cada um diferentemente, mas os assuntos todos levando a uma só fonte. Então eles falam que nós vamos chegar ainda nesse próprio século, nós vamos chegar até a pílula que poderemos escolher, como idade, ficar e dizer assim: "Não, eu quero ficar nesses 30 anos, daqui para lá eu não quero envelhecer", então para ali, até chegar aos seus 200 anos, imagine, 160 anos, se é o seu acordo no mundo espiritual. Vai vir coisas melhores ainda, 2050.
poder falar com aqueles que desencarnaram através dos tablets, equipamentos. Chico Xavier falava sobre isso. Tá. Então nós vamos ter foram muitas revelações que Chico falou e que elas estão acontecendo e elas vão outras que ele já falou, vão acontecer. E a mais importante de tudo é que nós não morremos. Essa é a maior de todas. Nós somos eternos. Nós não morreremos, certo? Então Deus nos criou para a vida eterna. Sejam todos bem-vindos, né? Papai? Oi, diga, meu filho. Tô ouvindo seu microfone não, Ri. Desculpa. Se a gente pegar aquela pílula para viver até 200 anos, é maldade. Não, pelo contrário. Quando Deus dá ciência, saber, é bondade para a humanidade. Tudo que Deus permite seja revelado aqui para nós, como a descoberta do vírus. Olha, a descoberta do vírus, quando tivemos a gripe espanhola, foram levar 10 anos para descobrir a primeira etapa. E com o vírus, foi em menos de um ano, nós já tínhamos a segunda etapa, a terceira etapa, já estavam bem avançadas, em um ano só. Então as pessoas ficaram com medo, achando que a vacina não funcionava, e funciona. Então, quando Deus permite, é para todo mundo, não é para quem é cristão, não, é para todo mundo que é filho de Deus. Aí, quando Deus permitir que a pílula seja nos dada, Chico Xavier diz isso, que seja nos dada essa pílula para conservar a nossa matéria, porque em 2050 não terá mais doenças. Isso é óbvio que vai ser assim mesmo. Porque os nossos órgãos, fígado é fígado. Então a nossa ciência está avançando, ele vai estudar tudo mesmo sobre o fígado. Nós vamos ter condições de resolver problemas de cegueiras, de uma série de todo esse tipo de doença material no corpo. 2050 se concretiza. E o brilhante disso tudo é que é para todo mundo. Então Deus trabalha em comunidade para todos. E nós temos que, se ficarmos ricos, tem que continuar pensando assim e ajudando o planeta. E estudar, porque o tempo que nós temos aqui ainda é esse. De repente, 130 anos, se alguém chegar hoje, daqui a 10 anos ainda é assim, 2050, 2050 eu estou ansioso, eu só quero que tudo isso que Chico Xavier falou que está acontecendo até hoje, não teve uma que não foi verdade, então vai ser verdade. E é óbvio pela própria ciência que está em evolução, que está crescendo cada vez mais em um ano, muito mesmo. A Gênesis é um livro que é muito profundo nisso aí. Aí que vai nos trazer maravilhas de revelações. E uma delas é os nossos vizinhos que visitam-nos e que não nos deixam vê-los. E eles aparecerão como seres de outros planetas que chamamos extraterrestres e falarão conosco aqui. E vão dizer: sempre estivemos com vocês, mas vocês não podiam nos ver porque não era permitido. Vocês estão em aprendizado, estavam. Agora vocês poderão nos ver. E vai ser uma revelação, com certeza, maravilhosa para nós, porque dentro dessa bolinha, não é? Se olhar para a nossa galáxia, é um grão de açúcar, não sei nem se é desse tamanho mesmo. Se não for muito menor, nós estamos aqui estudando, estamos desenvolvendo e crescendo. Então, quando Deus nos convidar para a pátria espiritual, vamos partir. E vamos sem medo. Porque é assim mesmo, está no nosso contrato. Isso é uma revelação, doutrina espírita. Então, a Gênese trata desse assunto. Os gênios fizeram o seu papel. E fomos batizados com isso, como merecimento. E agora com essa doutrina maravilhosa. Não ter morte. Ave Maria, a coisa melhor que tem. Tira qualquer um do sufoco. Não é? Porque se ele estiver a um degrau da morte, entre aspas, ele está preocupadíssimo que ele vai ser destruído. Vai não, ele vai continuar vivo individualmente. A revelação da doutrina espírita.
ok? Vamos fechar. Alguém quer falar sobre? Então vamos terminar. Meu pai do céu, o tempo passa, viu? É que a doutrina espírita é assim, Chico Xavier, quando ele não, eu não sou Chico Xavier de maneira alguma. Nem penso nisso. Eu só vou falar assim, né? Porque eu vou falar isso. Que quando o Chico começava a reunião, ele não tinha hora para terminar. Ele começava de 3 horas da tarde. Ia até 5 horas da manhã. Ou 2 da manhã. Ou 3 da manhã. Então a reunião espírita tem hora para começar e não tem hora para terminar. Verdadeiramente. Mas aqui nós humanos começamos a colocar isso para nós. É aquela hora. Porque os espíritos, eles estão desencarnados, rapaz, eles sabem muito bem o que é que nós precisamos, eles estão aqui trabalhando para nos ajudar. Essa é uma vantagem que temos em saber que eles nos ajudam muito. Vamos orar. Alguém quer orar? Então vamos. Deus de infinita bondade, misericórdia, o Senhor Papai do céu, que nos criou com muito amor, que nos deu um presente, que foi o teu Filho Jesus, vir aqui apaziguar nossa situação, trazer essa palavra amor e, mais do que isso, disseste a ele falou que daria-nos um consolador e com muito amor é nos dado. Estamos estudando agora a nossa vida eterna, que existe, é real, é tocante, é lógica. Deus, nós te agradecemos por tudo isso, por esses amigos que nos acompanham, seja de qual natureza forem, mas ele nos acompanha com sua individualidade, trabalhando pela justiça, por teu amor, por tua vontade e pelo crescimento deles também. Nós agradecemos a Jesus profundamente. Jesus, muito obrigado. A nossa querida irmã Angélica, a todos os amigos, Bezerra de Menezes, a toda essa plede de espíritos. Deus, nós te pedimos mais uma coisinha. Ajuda esses espíritos que estão em nossos lares. Leva-os para algumas colônias que eles precisem ir, onde eles possam refletir e, quem sabe, fazer o acordo de seguir com Jesus, de querer a luz, absolver-se nesse clima maravilhoso de paz. Deus ilumina mesmo a cada um. Abençoa a nossa querida Marília Mendonça que partiu, mas como elas que partiram ontem, foram muitos, foram mais quase 160 mil. E outros, maior quantidade, 170, 180 mil, reencarnou. E hoje é do mesmo jeito isso. Então Deus ajuda a todos esses que estão voltando e esses que estão chegando.